Mundo. Lula diz temer invasão de Trump na Amazônia e afirma que país não tem segurança necessária. O presidente Lula, PT, afirmou nesta quinta-feira 21, que o país precisa reforçar a segurança nas fronteiras e disse temer uma investida de Donald Trump contra a Amazônia. O petista ainda falou que qualquer um pode invadir o Brasil hoje, porque, segundo ele, o país está desguarnecido e não deu atenção ao tema. Depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, que o Canadá é dele, que o Canal do Panamá é dele, quem afirma que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Disse Lula durante evento do setor de cultura no Espírito Santo. Em outro momento do discurso, o mandatário brasileiro afirmou que disse a Trump não querer guerra com o presidente americano. A guerra que quero fazer com você é de narrativa. Eu quero provar que você está errado e que o Brasil está certo. Eu quero provar com números, disse o petista, antes de citar as negociações sobre as tarifas aplicadas pela Casa Branca contra a economia brasileira. A fala de Lula acontece em um momento em que o governo brasileiro tenta evitar a mudança na designação das facções CV Comando Vermelho e do PCC, Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas. Como mostrou a Folha, o Planalto avalia que a mudança abriria brecha legal para intervenções dos Estados Unidos em território brasileiro. No último encontro entre Lula e Trump no início deste mês, o brasileiro afirmou que o tema não foi discutido na conversa entre os dois. Porta-aviões dos Estados Unidos chega ao Caribe após indiciamento diz líder cubano. O porta-aviões USS Nimitz, dos Estados Unidos, chegou ao Caribe nesta quarta-feira 20. Em meio à crescente tensão do governo de Donald Trump com o regime de Cuba, segundo anúncio das Forças Armadas Americanas. O grupo de ataque é composto pelo porta-aviões, seu grupo aéreo embarcado, um destroyer de mísseis guiados e um navio de suprimentos. Juntos, são o epítome de prontidão e presença, alcance e letalidade incomparáveis e vantagem estratégica, publicou o Comando Sul dos Estados Unidos nas redes sociais. A força-tarefa pode transportar mais de 60 aeronaves de combate e conta com sistema avançado de armas, comando, comunicações e inteligência. Em paralelo ao anúncio do Comando Sul, 3 senadores democratas americanos apresentaram uma resolução para impedir o uso das Forças Armadas dos Estados Unidos contra Cuba. Nossos militares não devem ser enviados para situações de risco quando não há benefício claro para os Estados Unidos, afirmou o congressista Tim Kaine, da Virgínia. O senador Adam Schiff, Califórnia, que também assina o documento, disse que o regime repressivo cubano tem oprimido sua população e sufocado o progresso econômico de seu povo há décadas. Ainda afirmou que por mais que deseje o fim do regime e um futuro melhor para o povo cubano, não há indícios de que Cuba represente uma ameaça significativa à segurança americana. Trump não tem autoridade legal para invadir ou atacar mais uma nação soberana sem a aprovação do Congresso ou a comprovação de uma ameaça iminente, acrescentou. O anúncio da movimentação ocorre no mesmo dia em que o governo Trump indiciou formalmente o ex-líder cubano Raul Castro. Ele enfrenta agora 4 acusações de homicídio e 2 de destruição de aeronave, segundo documentos judiciais do caso. O atual líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o indiciamento é uma manobra política, desprovida de qualquer fundamento legal. Já o secretário de Justiça interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, afirmou que a Casa Branca espera que Castro compareça ao país, por vontade própria ou de outra forma para ir para a prisão. O movimento desta quarta se assemelha ao que precedeu a captura do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, realizada pelas Forças Armadas Americanas em janeiro, quando ele foi levado ao território dos Estados Unidos para ser julgado. À época, antes da operação, o venezuelano foi indiciado por uma série de crimes relacionados a tráfico de drogas. Díaz-Canel já havia afirmado na segunda-feira que Cuba tem o direito absoluto e legítimo de se defender contra um ataque militar, e que uma possível operação causaria um banho de sangue com consequências incalculáveis. Mais cedo nesta quarta, Trump disse que Cuba é um estado pária que abriga forças militares estrangeiras hostis, e enquadrou as ações de seu governo em relação à ilha caribenha como parte de um esforço mais amplo para expandir a influência dos Estados Unidos na região.
Das praias de Havana às margens do Canal do Panamá, expulsaremos as forças da ilegalidade, do crime e da ingerência estrangeira, afirmou o presidente americano. Nos últimos meses, seu governo já orquestrou uma série de operações em águas internacionais contra embarcações que afirma serem usadas por narcoterroristas. O republicano também afirmou que o indiciamento de Castro era um momento muito grande, embora tenha dito que não haverá uma escalada das tensões. Eu não acho que seja necessária uma escalada. O lugar, Cuba, está caindo aos pedaços. É uma bagunça, e eles meio que perderam o controle, disse Trump. Submetida pelos Estados Unidos a um embargo desde 1962, a ilha enfrenta desde janeiro um bloqueio petroleiro imposto pelo governo Trump, que desencadeou uma severa crise energética e humanitária. Rússia faz ameaça nuclear, e Estados Unidos testam míssil. A Rússia voltou a escalar sua retórica atômica nesta quinta-feira 21, dia em que encerra os maiores exercícios nucleares desde o fim da Guerra Fria. Tal manobra sempre é um sinal, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os Estados Unidos, por sua vez, fizeram um teste de rotina de seu principal míssil nuclear, o Minuteman III, na véspera. O ensaio estava programado havia meses, mas em ocasiões anteriores os Estados Unidos já cancelaram lançamentos para evitar escalar tensões. Elas estão altas na Europa. A admissão de Peskov, enquanto óbvia, é inusual. A praxe quando forças estratégicas são mobilizadas é dizer que as manobras são rotineiras e direcionadas apenas a cenários de autodefesa. Assistindo às manobras por vídeo, o presidente Vladimir Putin ainda contemporizou, dizendo que as armas são um último recurso. Mas o recado estava dado. A fala ocorre em meio ao crescente atrito entre os russos e os estados bálticos, membros do flanco leste da OTAN que são os mais frágeis e expostos elos da Aliança Militar Ocidental. Nesta semana, houve uma intensa troca de acusações entre Moscou e as capitais vizinhas, além de um renovado alarme com incursões de drones. Pela segunda vez e após incidentes similares na Letônia e na Lituânia, a Estônia decretou nesta quinta um alerta de invasão de seu espaço aéreo. Novamente, caças da OTAN que ajudam a patrulhar os céus dos países do Báltico, que não têm força aérea própria, foram acionados. Desta vez, contudo, não houve abate ou identificação da origem do avião-robô. Eles provavelmente eram drones lançados pela Ucrânia, como ocorreu anteriormente. A novidade é que os países bálticos acusam agora a Rússia de desviar intencionalmente os aparelhos com medidas eletrônicas, visando causar confusão na vizinhança. De seu lado, o Kremlin também escalou a retórica. Nesta quinta, reafirmou que a Estônia e outros vizinhos estão permitindo que a Ucrânia use seu território e espaço aéreo para lançar ataques contra a infraestrutura energética e cidades russas. O secretário-geral da OTAN, o holandês Mark Rutte, classificou a afirmação de ridícula. Já a chancelaria russa afirmou em nota que o fato de ser integrante da aliança não protegerá os bálticos de retaliação. Segundo uma pessoa próxima ao governo ouvida pela Folha em Moscou, o tom de ameaça por hora é só isso, mas ecoa um temor corrente na elite do país de que Putin possa tentar algum tipo de ação contra os estados bálticos, particularmente a mais exposta Estônia, enquanto Donald Trump ainda estiver no poder. Por esse raciocínio, o descompromisso crescente do republicano com os aliados da OTAN, exacerbado pelas diferenças devido à guerra no Irã, poderia favorecer um teste de estresse com a aliança. Contra ele há o risco da Terceira Guerra Mundial nuclear por definição. Não por acaso o aspecto mais propagandeado pelos russos no seu exercício de 3 dias foram as operações com armas nucleares táticas, aquelas de uso mais restrito ao campo de batalha em Belarus. O aliado de Moscou já havia recebido ogivas em 2023. Desta vez foi simulado o emprego de mísseis da família Iskander, com alcance de 500 quilômetros, a partir de lançadores móveis escondidos em florestas. Também foi divulgado vídeo de aviões de ataque ao solo Su-25 de Belarus, sugerindo que Putin também deslocou bombas de gravidade para o vizinho. O foco visava os europeus, tensos com a proximidade das armas de sua fronteira direta. Mas o exercício, que segundo Moscou mobilizou recordistas 64 mil militares, talvez o maior número de toda a história,
também teve seu componente de guerra global. Foram divulgados vídeos de submarinos, bombardeiros e lançadores de mísseis intercontinentais, todos operando as chamadas armas estratégicas, que visam obliterar cidades para ganhar um conflito. Segundo a defesa russa, foram lançados um míssil intercontinental Yars e um hipersônico Tsirkon. A movimentação também buscou mostrar força durante a visita de Putin a Xi Jinping, encerrada na quarta-feira, que produziu uma imagem de frente unida contra o Ocidente, mas falhou em trazer para Moscou o desejado contrato para construir um novo gasoduto para abastecer o gigante asiático. A Rússia tem o maior arsenal atômico do mundo, sendo seguida de perto pelos Estados Unidos. Em termos de capacidades operacionais, possui uma variedade maior de vetores para lançar suas ogivas, e está à frente dos americanos em tecnologias hipersônicas. Na prática, contudo, ambos os países têm a capacidade de se destruir mutuamente, levando consigo a civilização como a conhecemos. Em fevereiro, Trump deixou o último tratado de controle de armas. Alegou que um novo arranjo deveria incluir a China, a ascendente terceira maior potência do planeta, o que não ocorreu ainda. Com a falta total de regras e a percepção de que possuir a bomba poderia ter poupado o Irã do bombardeio americano-israelense este ano, o risco apontado por especialistas é de uma nova corrida armamentista nuclear. Justiça condena a União à indenização de R$200 mil por ataques da Marinha a João Cândido. A Justiça Federal condenou a União por manifestações da Marinha consideradas ofensivas à memória de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata de 1910. Em sentença proferida na quarta-feira 20 pelo juiz federal Mário Vitor Braga Pereira Francisco de Souza, da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a União foi condenada a pagar R$200 mil por dano moral coletivo e a abster-se de usar linguagem pejorativa ao se referir a João Cândido. A Marinha foi procurada por e-mail na manhã desta quinta-feira 21, mas não se manifestou sobre a sentença até a publicação desta reportagem. A Revolta da Chibata foi um levante que mobilizou 2.300 marinheiros, que se amotinaram contra os castigos físicos e as condições degradantes impostas aos tripulantes das embarcações, em sua maioria negros e pardos. João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro por seu protagonismo na revolta, foi expulso, preso e morreu pobre, em 1969. Ele nunca chegou a ser almirante, apesar de ter sido chamado assim pela imprensa e pela população da época. A ação judicial movida pelo MPF, Ministério Público Federal, faz referência a uma carta enviada à Câmara dos Deputados em abril de 2024 pelo comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. Ele criticou o projeto de lei que inscreve João Cândido no livro dos heróis e heroínas da pátria. Na carta, o comandante classificou a Revolta da Chibata como uma deplorável página da história nacional, chamou os marinheiros envolvidos no motim de abjetos, e afirmou que homenagear João Cândido representaria um reprovável exemplo de conduta. Olsen afirmou que homenagear João Cândido seria o mesmo que transmitir à sociedade, e em particular, aos militares de hoje, que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe. Na ação, o MPF argumentou que as declarações extrapolaram os limites da liberdade de expressão, pediu indenização de R$5 milhões e a proibição de novos ataques à memória do marinheiro. Na avaliação da Procuradoria, as manifestações desrespeitam a Constituição, tratados internacionais de combate ao racismo e a lei sancionada em 2008 que concedeu anistia post-mortem a João Cândido e aos demais rebeldes da Revolta da Chibata. A Justiça acolheu parcialmente os pedidos. O juiz rejeitou o pedido para impedir esse tipo de manifestação institucional, sob argumento de que o Judiciário não pode interferir no debate político e legislativo sobre homenagens oficiais. Ele reconheceu que a Marinha tem direito de sustentar sua interpretação histórica e militar sobre a revolta, incluindo críticas à quebra de hierarquia e disciplina. Por outro lado, o magistrado destacou que a liberdade de expressão não autoriza o uso de linguagem ofensiva ou discriminatória por órgãos do Estado. Para o magistrado, expressões como abjetos têm caráter estigmatizante e humilhante, ultrapassando o debate técnico sobre o tema.
O juiz também destacou que a revolta da chibata foi liderada majoritariamente por marinheiros negros e pardos submetidos a castigos físicos herdados da lógica escravista e afirmou que autoridades públicas devem ter cuidado ao se pronunciar sobre grupos historicamente discriminados. A decisão cita precedentes do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre liberdade de expressão, discurso de ódio e racismo estrutural, além do protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A indenização foi fixada em R$200 mil, valor inferior aos R$5 milhões pedidos pelo MPF. O argumento é que a condenação deve cumprir função pedagógica e simbólica. O dinheiro deve ser destinado exclusivamente a projetos de preservação e valorização da memória de João Cândido e da revolta da chibata.